Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nessa classe virtual da Escola Sabatina, o canal Conosco. Você é bem-vindo nesse canal. Queremos lhe convidar para que você possa estar compartilhando este link para que outros tenham acesso à Palavra de Deus. Coloque seus comentários também. Desde já, nós estamos com o nosso coração alegre, porque temos resposta positiva, uma resposta muito boa com relação à vida da pequena Olivia. Tivemos um contato com o seu pai, o pastor João, inclusive ele não está presente aqui devido às atividades ministeriais, mas ele mandou no particular, no nosso WhatsApp, a resposta do pai da Olivia, dizendo que ela está curada, né, que ela teve os índices, né, elevados com relação à plaqueta e tudo mais, e todos estão felizes porque realmente foi um milagre que aconteceu com aquela criança, né, que foi diagnosticada com leucemia e agora está diagnosticada como curada. Louvado seja Deus pelas orações, pelo poder de Deus na vida dessa pequena menina, já dando um lindo testemunho da ação poderosa do grandioso Deus. Então queremos pedir que você se inscreva nesse canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, nesse momento, lhe convidamos para que você possa pegar sua Bíblia, sua lição, sentar-se aí e estudar conosco. Muito bem, meus amigos, antes de nós iniciarmos o estudo da lição de quinta-feira, que tem como título Desenvolvendo, né, os Dons, quero convidar meu amigo, pastor Lucas, a fazer uma oração. Ora para a gente, Lucas, por favor. Claro. Oremos então. Santo e bondoso Deus, somos gratos a Ti pelas respostas que o Senhor nos tem dado no meio da oração e pedimos ao Pai mais uma vez o auxílio do Santo Espírito no entendimento da Sua palavra. Nos abençoe no estudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. 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 Lucas, a lição de quinta-feira, então, falando acerca do desenvolvimento, né, dos dons, é claro que não podemos deixar de pensar no texto de Mateus, né, no capítulo 25, que fala sobre a parábola dos talentos. O que você separou para a gente nesse texto bíblico para nos ajudar nessa questão do desenvolvimento dos dons? Certo, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a parábola, né? A parábola retrata um senhor que ele tem 3 servos, ele se ausenta do país, mas antes de viajar ele deixa ali algumas responsabilidades com os servos. E a Bíblia vai dizer que são talentos. Então, ele, com um servo, ele deixa a quantidade de 5, com outro ele deixa 2, e com outro ele deixa 1. E ele se ausenta, sai, e a parábola vai dizer que cada um deles administra de alguma forma. E aí, quando o Senhor retorna, ele vai cobrar, então, o uso desses talentos. Então, aquele que recebeu os 5 talentos, ele usou bem, multiplicou e devolveu 10. O outro também, que recebeu a quantidade mediana, também consegue desenvolver. E aquele que havia recebido menos, ele, por medo, por receio, ele enterra o talento, não usa, e ele é considerado, então, como um servo mau e fiel. E perceba bem que ele enterra o talento e ele devolve justamente aquilo que ele tinha recebido. E ele é considerado um mau administrador. Então, essa parábola vai revelar algumas verdades. Primeiro, cada um de nós recebemos um talento, recebemos um dom de Deus, de acordo com a nossa capacidade. Existem pessoas que têm mais talentos, outras têm menos. A gente pode até olhar para alguns e falar, poxa, fulano é realmente talentoso, é abençoado por Deus. E ele tem que desenvolver esses todos os talentos que ele recebeu para fazer alguma coisa de bom na obra de Deus. Uma outra verdade que é importante também aqui nesse texto é que Deus ele vai cobrar o uso, né, a administração desses talentos que nós recebemos. Então, existe um juízo onde a gente vai ter que dar contas de tudo que nós recebemos de Deus. Então, a gente precisa entender isso. E uma outra ponta importante é que a fidelidade é considerada por meio do uso dos talentos. Deus não está se importando com a quantidade, se você tem muito, tem pouco, se você pode fazer muito para a obra, pode fazer pouco. Ele está preocupado com a sua fidelidade.
Se você só tem um talento, você tem administrado bem, tem usado esse talento para o crescimento do corpo e para o avanço da obra de Deus? Ou se você tem muitos talentos, você tem usado apenas um dos muitos que você tem, você também não está sendo um bom administrador. Então, a gente precisa entender que Deus, ele concede esses talentos e ele espera que nós usemos. E é interessante aqui que no último finalzinho da parábola, ali no verso 29, vou ler, diz assim, ó, porque a todo que tem se lhe dará mais e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse texto aqui vai revelar que nós podemos sim usar os talentos e à medida que usamos, nós multiplicamos ele e podemos ter mais e podemos fazer mais para a obra de Deus. Maravilha, obrigado, Lucas, pela explicação, muito bom entendermos esse conceito que todos nós temos dons, às vezes alguns vão ter 1, 2, alguns, né, outros muitos, e é importante sabermos administrarmos esses dons para que possamos avançar o reino de Deus nessa terra. Obrigado pela explicação. Eu queria trazer um texto adicional, Lucas, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, já é sabido, né, por nós, de que o apóstolo Paulo estava discipulando Timóteo, que o apóstolo Paulo, inclusive, reconhecia Timóteo como um filho, e nós temos nas cartas, né, 1º, 2º Timóteo, a gente vê a linguagem amorosa de Paulo, né, filho amado, né, chamando Timóteo assim. Paulo tinha um carinho especial por ele e estava ensinando ele a ser um grande líder, para que pudesse, né, continuar avançando o reino de Deus nesse mundo. E é interessante que o conselho de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, esse conselho de Paulo a Timóteo é conselho de Deus para mim e para vocês também. Que diz assim, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Então veja que Paulo está dando um conselho para Timóteo, ó, não te faça negligentes com o dom que você tem. Desenvolva ele, cresça. Alguns versos antes, Paulo vai falar assim, ó, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Não é o fato de você ser jovem que você deve permitir que as pessoas desprezem, porque o Espírito está sobre você. O Espírito Santo tem te capacitado com dons, então ensina, exorta, instrua, faça leitura da palavra de Deus, torna-te padrão dos fiéis, não te faça negligente com o dom que há em ti. Foi o conselho de Paulo para Timóteo, e esse também é o conselho de Deus para mim e para você, né, que está nos ouvindo, para que não tornemos negligente com o dom que Deus tem dado a nós. Lucas, eu gostaria de encerrar, inclusive, a lição de hoje com um comentário de Ellen White, muito interessante, que eu tenho aqui na lição, que diz assim, olha, aqui, desenvolvendo os dons. Olha só que interessante. Meditação Matinal de 1959, página 292. O título é A Fé pelo qual eu vivo, da meditação. Se estão ligados com Cristo e possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles pontos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Veja que Deus, quando usa um ser humano e quando alguém se permite ser usado pelo Espírito, o poder, a eficácia é grande para a pregação do Evangelho, para o avanço do reino. Não importa se somos pobres ou ricos, se somos instruídos ou ignorantes, não importa. Se nós nos colocarmos disponíveis para Deus, para o Espírito Santo, Ele fará maravilhas em nossa vida com o dom que Ele nos tem dado. Lucas, quero mais uma vez aqui agradecer a presença dos nossos amigos que estão nos assistindo nessa quinta-feira e dizer para ele que aprendemos lições preciosas, né? Deus nos concede dons, precisamos desenvolvê-lo, não importa se é 1, 2, 5, precisamos administrar bem os dons que Deus nos deu e não podemos nos tornar negligentes com esse dom que o Espírito Santo tem nos capacitado para que possamos falar do amor de Deus nesse mundo para pessoas que estão carecendo conhecer essa graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. Então, meus amigos,
ficamos por aqui e lhe aguardamos para a lição de sexta-feira. Fiquem todos com Deus.